Doutora, e a pergunta, desculpas, assim, tá, mais uma vez tomando tempo da senhora, mas é uma pergunta que não quer calar. Daqui a pouco eu vou dispensar a senhora para a senhora ir embora e ir para casa almoçar. Mas eu quero perguntar para a senhora é pré-candidata? Então, todo mundo que está pretendendo concorrer às eleições agora de 2022, né? Que Uhum. por sinal está há pouquíssimo tempo, nós estamos a 50 dias, eu acho, 52 dias do processo eleitoral, que é dia 2 de outubro, nós somos todos pré-candidatos. A lei eleitoral estabelece aí um período que vai chamar da convenção partidária. Então, todos os partidos já fizeram a convenção e estão no momento de registro dessas atas das convenções no TRE. Aí, a partir daí, nós vamos ser oficialmente candidatos. Então, o meu caso existe o desejo no meu coração, existe o apelo, o pedido das pessoas para que eu me coloque nessa condição, né? Coloque meu nome à disposição. Isso já foi feito, passei por uma convenção partidária do AGI, que é o partido pelo qual vou concorrer, AGI 36. Então, hoje eu estou aprovada em convenção, já tem um número que eu não posso divulgar ainda, e aguardando o momento em que o partido faz o registro no TRE para dizer, oficialmente, agora eu sou candidata. E a partir do dia 16, que já é terça-feira da semana que vem, isso tudo vai estar resolvido. Aí começa realmente o grande processo, que eu chamo de grande gincana, Ah, que é a eleição em a si. eleição. Aí, Processo. a partir do dia 16, se eu fizesse um convite para a senhora estar aqui para me fazer uma sabatina, a senhora aceitaria? Com Mas já como certeza. candidata. Como candidata. Volto como Vamos, candidata é, para falar de propostas, isso. para debater os grandes temas, né, que a cidade Isso. precisa, quais são as necessidades das E pessoas, quais vou, são as pautas que eu e vou defendo. falar uma coisa para a senhora, e vou contar vou convidar um colega meu, tá? Na verdade, ele é jornalista, Uhum. tá? E vai estar participando aqui para poder dar entendeu? Para poder estar me ajudando aí nas sabatinas. A É, senhora aceita esse convite? Celinho, claro que aceito. É assim, na minha cabeça, pelo menos o que eu entendo a minha vida toda foi uma preparação para esse momento. Ah, Eu passei uhum. por, como você mesmo falou há pouco, né? Passei pela saúde, passei pela educação, pela segurança pública. Nas três, tanto atuei como participei de gestão. É, uma parte da minha história que não deu tempo de contar, né? Porque é muita É coisa para muita falar, coisa, né? a gente Mas acaba foi. se perdendo aqui. E peço até perdão para vocês aí se teve alguma história que Se ficou a gente aí. pulou algum Esse, assunto, é, né? e que ficou alguma história sem a gente Sem dar um fim, concluir, né? né? Sem concluir, tá? Mas Mas a senhora vai vir aqui nos mais tempo, comentários pergunta ali que a gente responde Isso. depois, né? E aí eu passo pela saúde, pela educação e na segurança pública. Depois de agente de polícia, faço concurso para delegada. E aí, como delegada, as portas efetivamente se abriram. Eu tive a oportunidade de ser controladora na Codeplan, então conheci bem a Companhia de Planejamento do DF e vi a importância do planejamento Ah, para as tá. políticas públicas. Passei pela FAP, fui procuradora jurídica da FAP. Então, a FAP é a Fundação de Apoio à Pesquisa, ligada à Secretaria de Ciência e Tecnologia, em que faz esse bom contato com a academia, que é a UNB, né? Então a Sim. FAP está aí para fomentar pesquisa, ciência e tecnologia no DF. Então eu conheço a política da ciência e tecnologia do DF. Depois eu viro delegada-chefe. Aí como delegada-chefe, você cai para dentro da comunidade, você vai conhecer as Isso, pessoas, mais próximo, né? mais próximo, É. ouvir a demanda delas, entender as necessidades das pessoas. E depois fui administradora de Sobradinho, já administrei ao mesmo tempo Sobradinho, Sobradinho 2 Fercal, fui convidada para ser secretária da criança. Então, fui secretária de Estado de Política para Criança, Adolescente e Juventude. Eu cuidei de todos os conselhos tutelares, cuidei Doutora, das unidades de internação. Então, é muita experiência sim, no serviço público, experiência de gestão, sim. que eu quero trazer para esse momento eleitoral para dizer assim, ó, minha vida foi uma preparação para chegar nesse Não, só se momento. preparou, claro, Me só, preparei né? para estar Tá, pronta né? para responder Isso, suas perguntas, isso para é pra, atender as e, pessoas nesse momento eleitoral, e, que a, eu acho que é bem e a importante. senhora que trabalhou na Secretaria da Criança, doutora, o que a senhora acha do terceiro setor? Que são as organizações não governamentais, né? E que trabalham com crianças. O que a senhora acha desse setor, do terceiro setor aí, que eles estão pedindo faz tempo, lá no Paraná, por exemplo, uma carência de vaga para creche, sabe? Assim, as crianças, uma falta de projeto para a criança, para o adolescente. A senhora acha que teria que ter algo voltado para esse terceiro setor? Então, eu acredito muito nessa parceria família, Estado, sociedade civil,
tem que estar junto, né? Que tem muita gente que precisa. Sim. Tem gente que já é autossuficiente. Você buscar aqui no DF algumas cidades, algumas RAs, né? Elas, tanto a cidade caminha de forma quase que autônoma, caminha sozinha, com poucas demandas em relação ao governo, como pessoas. Tem gente que tem seu emprego, tem dinheiro em banco, ele não se preocupa muito com a política, ele acha que não faz diferença para a vida dele. Apesar de eu entender que a política, ela permeia a vida de todo mundo. Sim. A pessoa que tem a vida ganha, salário, dinheiro no banco, fala, não precisa do governo. Precisa, porque o combustível depende da decisão política, Sim. né? Às vezes ela mora numa casa muito linda, maravilhosa, mas aquela casa não é regularizada. A regularização, na verdade, do local onde ela mora, que são os grandes condomínios que Brasília tem, passam pela política. Então, a política permeia a vida de todo mundo. Mas quanto mais pobre, mais necessitado, precisa mais dessa ajuda, né, focada. Sim. E a gente tem muitas ONGs, muitas instituições, muitas que são sérias, realmente né? têm a intenção de acolher, de apoiar essas pessoas, de alimentar, de trazer projetos na área de educação, na área do esporte, né, lazer, cultura, que são necessidades que as pessoas têm de uma maneira em geral. Mas o que acontece? Eles trabalham no voluntarismo. Na boa vontade do dono daquela instituição, o Estado não consegue ajudar, ele depende de uma ajuda externa, quase que uma esmola. O parlamentar, desculpa se interromper, senhora, já interrompendo, o parlamentar que está lá, ele está pouco se importando e ele não dá ali, por exemplo, ele não oferece uma emenda parlamentar. Por quê? Porque ele não é reduto dele, né? Primeiro, né? Não... Pois eu acho que é isso, e ainda mais complexo, um pouco mais complexo do que isso. Por exemplo, quando você fala de emenda do parlamentar, por exemplo, eu fui administradora. Sim. Tem muito parlamentar que não é sério. Ele fala assim, ó, chega para um cara que tem um projeto de futebol. Sim. Aí fala assim, Celinho, amo esse projeto seu de futebol, você resgata as crianças da rua, tira da criminalidade, né? Vou te ajudar. Aí ele fala assim, eu vou colocar 100 mil das minhas emendas para você tocar seu projeto. Cada administração tem um documento que chama assim, ó, QDD, é quadro de detalhamento de despesa, é onde cai o dinheiro. Ele vai lá no planejamento e fala assim, ó, 100 mil das minhas emendas parlamentares eu quero que coloque pro Celinho, que está lá no Guará, para ele cuidar do projeto com criança. Aí, isso vai constar lá do QDD, projeto esporte à meia-noite do Celinho. Ponto, tá lá. Ele fala assim, Celinho, já te ajudei, hein? 100 mil reais de emenda. Caramba. Vai lá na administração e pede para o administrador te dar o dinheiro. Nós temos uma lei de licitações e contratos, que é a Lei 8666. A lei veda, é impossível eu chegar a escolher você, ou pelos seus olhos, pelos seus cabelos grisalhos, pela sua boa vontade, falar assim, ó, eu vou dar 100 mil para você cuidar das suas crianças. Por quê? Porque projeto igual ao seu, dentro do DF, você tem centenas. Então, em tese, a lei diz que se eu escolher você, eu estou direcionando. Como é que esse dinheiro pode chegar a você? Ele tem que criar um processo licitatório que permita a todas as instituições iguais às suas, que cuidem de crianças, que se habilitem. E aquele que preencher todos os requisitos vai levar o dinheiro. Então, se o administrador pegar na canetinha dele 100 mil e colocar na sua continha para cuidar dos seus meninos, quem responde é o administrador. Sabe quando é que ele vai fazer isso? Nunca. E o deputado também não pode, a mesma coisa, né? Não, ele põe lá sabendo que não vai, que não pode. Mas o que acontece? Ele fica bem com você, falando assim, ó, eu quis te ajudar. Mas o administrador não fez nada. Então, Celinho, não posso fazer nada. Pega o dinheirinho que volta para conta, para o mesmo lugar, para ele dar o destino que ele quiser. Então, existe muita má fé nessa gestão, nessa coisa. Nós temos hoje no DF, e aí eu conheço bem essa realidade, Secretaria da Criança e Adolescente. Você tem lá um Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente. Quando eu fui secretária, à época, tinha em torno de 53 milhões. É um dinheiro que não pode ser contingenciado, significa, o governo DF não pode usar para nada. Só pode usar para a política da infância e juventude. Então, você consegue, a partir de uma secretaria, com um fundo milionário que tem lá, sim, fazer um projeto ou lançar um edital, por exemplo, que contemple os diversos projetos que você tem espalhado pelas cidades, voltado para o esporte, voltado para a cultura, ou você pode, por exemplo, abençoar essas creches que já são realidade. Não adianta dizer que a creche não existe. Existe. Ela é de fundo de quintal, ela cuida das crianças, mas cuida de forma amadora. Eu fui numa creche... Forma precária, né? Na Santa Luzia, a senhora tinha um colchão
muito velho, sujo, no chão. Ela tinha em torno de 20 crianças. Ela falou, ó, doutora, eu cuido dessas crianças aqui, eu não cobro nada, porque as mães precisam trabalhar, então eu ajudo. Aí me levou na cozinha, abriu um armário e falou, ó, eu tenho um pacote de arroz para essas crianças, não tem nem uma mistura, não tem nem um suco, não tem nada. Mas eu estou aqui cuidando dessas crianças para as mães. Quer dizer, eu preciso de dinheiro para comprar o lanche dessas crianças de amanhã. Ela não tinha. Então tem o voluntarismo, tem a boa vontade, mas as condições são zero. Zero. Não tinha acessibilidade, não tinha banheiro para aqueles meninos usarem direito, elas dormiam no chão. Então, essa realidade, ela vai existir. O Estado enxergue ou não. Então tem que ser feito o quê? Você tem lá a Secretaria da Criança com dinheiro para ajudar essas pessoas. Você tem que ir lá ajudar, mas não pode ser assim, ó. Fala assim, Vou ajudar é, porque eu conheço a isso, realidade. ou então assim, ó, senhora, traz um projeto para mim, que se a senhora trouxer Tá. um projeto, eu vou ajudar a senhora a cuidar dessas crianças. Ah, Sabe quando que esse projeto vai chegar? Nunca. Porque ela não tem a menor condição de elaborar um projeto que tenha ali o quadro de despesa, quanto é que ela vai usar, previsão orçamentária, o plano de aplicação, porque é tudo que um processo exige. Você tem que fazer assim, você tem que pegar, se for sério, você vai pegar a Secretaria da Criança, cria um setor de projetos. Aí você faz a busca ativa, você vai lá naquela senhora que tem aquelas 20 crianças com aquele dormindo no tá. chão, traz ela e você elabora, a partir da realidade dela, você elabora um processo que vai ser aprovado e fala assim, ó, o seu projeto está pronto. Aí Tá. você submete a licitação e permite que ela faça adaptação, Mas compre talvez comida, aquela por aí senhora, vai. talvez aquela senhora ela não vai ter condições, por quê? Porque se é precário, se ela não tem nenhum arroz para dar para a criança, Mas você tem que ela não vai ajudar. conseguir, não, mas ela não vai conseguir legalizar uma ONG, uma instituição. É o que eu estou dizendo. Se você pedir para ela trazer legalizado, nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer isso. Entendi Você agora. tem que criar o setor que permita. A secretaria Isso, ajudar que ela. tem que digitar, é que tem que fazer, Isso. tem que dar formalidade ao que ela já faz na Porque realidade. na verdade ela nem sabe como fazer isso. Não sabe. Não sabe. Aí se você que sabe Tá, como entendi. faz, prepara o projeto e adapta a realidade dela e põe no papel, aí sim você vai ter um projeto sério, que o Tribunal de Contas não vai questionar, que vai ser aprovado e o dinheiro vai chegar na mão dela. Olha E aí só. você faz só a fiscalização.